E desde já quero receber uma salva de palmas e agradecer a sua presença hoje aqui. E a palavra é sua, pode ficar em pé, pode fazer o que quiser. Ficar em pé, pode. Bem, a princípio, agradecer muito a direção, a PACAM e todos os convidados para que a gente possa estar falando, conversando de um assunto que é extremamente polêmico. Certo? A gente sabe disso, toda essa linha de pesquisa trabalhando com os inseticidas desde 1976, e a gente sabe da polêmica que é isto, que são esses produtos, e evidentemente que tem uma relação agora muito próxima das abelhas, que a gente precisa ter uma visão um pouco maior a respeito do assunto. Então, Constantino, muito obrigado pelo convite. E queria dizer o seguinte, primeiro, começando, essa relação abelha-inseticida. Inseticida foi feito para matar inseto. A abelha é um inseto. Portanto, vai no pacote. Tá certo? Claro que é um inseto não alvo. Não é esse o alvo do inseticida, quando você tem a ideia de que foi produzido. Ele foi produzido para matar insetos pragas. Só que, infelizmente, nós ainda não temos um inseticida que consiga diferenciar o que é um inseto praga e o que é um inseto não alvo, um inseto não praga, especificamente. No caso, pode ser outros insetos, abelha, borboleta, e outros insetos que são considerados insetos benéficos. Então, esse é o primeiro esclarecimento. O segundo é essa questão que eu disse que é bastante realmente polêmica. Então, nesse universo a gente tem as pessoas que são, evidentemente, que são as empresas aplicadoras, as empresas produtoras, os agricultores, que têm todo o interesse em usar os inseticidas para controlar suas pragas, e o que eles alegam é que se não tem controle das pragas, não conseguem produzir. Então, essa é uma alegação deles, que evidentemente é difícil de discutir, né? A questão de, olha, se eu não controlo praga, eu não consigo produzir. Você vai conversar com o pessoal do algodão, a primeira coisa que ele fala, professor, se eu deixar sem aplicar, em 15 dias o bicudo come toda a produção. Essa é a alegação que ele fala, que tem, a gente já conversou muito sobre isso, com vários segmentos. Nós temos um grupo que evidentemente está norteado por muitos pesquisadores de abelha e muitos apicultores e muitos meliponicultores que são evidentemente totalmente contra o uso de inseticida. A gente tem isso, a gente sabe disso. E no meio desses dois grupos, a gente tem um grupo que acha, que entende, eu sou um deles, sou desse grupo, estou colocando claramente, transparentemente aqui nessa questão, que eu acho que é possível a gente discutir alternativas, tá certo? E que acho que a gente achar um caminho em que a gente possa, pelo menos minimizar as duas partes, juntar as duas partes e achar um caminho alternativo, um caminho que possa atender as duas situações. Eu sou desse grupo. Aí vocês vão me perguntar no fim, qual professor? O senhor falou que é desse grupo, o senhor tem essa solução? Não, não tenho. Mas a gente pode tentar construir uma solução desse tipo. E para construirmos solução desse tipo, nós temos que ter dados, e aí agora eu estou falando como cientista, dados científicos, certo? A gente precisa de dados científicos, precisa entender o que está acontecendo, precisa entender como que esse processo ocorre. Em cima disso, foi que nós tivemos a ideia de montar esse projeto. Por quê? Como eu trabalho já com essa questão de inseticida e abelhas há muito tempo, né? Quando começou a acontecer vários casos aqui no Brasil, eu fui procurado por apicultores lá em Rio Claro, né? Me procuravam para tentar dizer, olha professor, minhas abelhas estão morrendo, eu queria saber por quê, e todo mundo, a maioria chegava com pacotes de abelha, eu queria que o senhor fizesse as análises para ver o que matou minhas abelhas. Eu cheguei a ter um freezer lá quase cheio de abelhas que estava armazenado para a gente
fazer as análises. Eles queriam que todo mundo, inclusive alguns com garrafa d'água. Teve vários apicultores com garrafa d'água, que eles coletavam a água das curvas de nível, né, que ficavam empoçadas, que as abelhas estavam coletando aquela água ali e acabavam morrendo. Então, eles me traziam até as garrafas d'água para a gente fazer análise. Né? Por esta época, isso 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, no meu laboratório eu não tinha condição nenhuma de fazer essas análises, né, porque laboratório de universidade não estava preparado para isso. A parte química dessas análises não é uma coisa fácil de ser feita, né? Ela é bastante complicada de ser feita. Você tem a questão da detecção do aparelho, qual é o nível de substância que esse aparelho detecta. Essa é uma coisa importante. Nós temos quase 600 moléculas de inseticidas e defensivos agrícolas, né, registradas aqui no Brasil. Então, é difícil você saber o que você está procurando. Se você tem o nome do produto que você está procurando, é uma coisa mais fácil. Se você não tem o nome, é bastante complicado. Todo apicultor que chegava lá e falava assim, você suspeita de qual é o produto que contaminou, que matou as suas abelhas? Não tenho ideia, professor. E aí, você vai procurar uma agulha no palheiro em 600 e tentar achar um. Tá certo? É muito difícil. Então, todas essas complicações foram acumulando lá no meu laboratório. E, como num embate que eu tive outro dia, num encontro de Ribeirão Preto com o professor Leonel, eu disse para ele assim, mas os apicultores não têm resposta. E era verdade. E ele dizia, porque o pessoal também estava cobrando o professor Leonel, eu também não tenho resposta. Um monte de apicultores me procuraram, eu não tenho resposta para poder dizer para ele, olha, foi tal defensivo, tá certo? E na quantidade, alguma coisa nessa direção, ou não foi o defensivo, não tinha resposta, não conseguia dar essa resposta lá no nosso laboratório. E não só isso, a gente não era só o meu laboratório que não tinha condições, a gente não tinha condições, laboratório especializado e privado aqui no Brasil, de uma empresa que fizesse esses testes, porque nunca ninguém tinha procurado para fazer. Então nenhuma empresa no Brasil estava se preparando, estava preparada para fazer esse tipo de coisa. Mesmo alguns apicultores que estavam dispostos a pagar a sua análise, a gente não tinha quem fizesse isso. Pois mais tarde, trabalhando em cima desse projeto, a gente identificou uma empresa, né, que faz esse tipo de coisa. Hoje, o custo de uma análise desta, se for fazer pelo apicultor particular, tira entre 600 a 1.000, 1.200 reais, dependendo do número de produtos que ele quer identificar. Tá certo? Você precisa identificar é um preço, 2 ou 3 ou 4, são preços diferentes. Tá certo? Então não é uma análise barata, né? E poucos laboratórios no Brasil têm condição. Bom, então diante dessa procura, diante dessa não resposta dos apicultores, nós procuramos, evidentemente, financiamento que pudéssemos montar um projeto que a gente pudesse fazer essa identificação. Tá? E aí, evidentemente, nessa época, também as empresas, porque estavam sendo, digamos assim, bem claramente dizendo, elas estavam apanhando muito nessa história, né, de que estavam matando as abelhas e tal, e eu, evidentemente, procurei as empresas, olha, eu tenho um projeto para tentar a gente desvendar, né, saber algumas coisas, algumas informações, que tipo de produto, qual é a quantidade, se é o produto, se não é o produto, para que a gente possa dar uma resposta para os apicultores, para a sociedade, para o governo brasileiro, principalmente para o IBAMA, que no finalzinho eu vou falar uma coisa importante a respeito disso, e evidentemente para quem tem interesse e para as próprias empresas. E aí eles resolveram, evidentemente, financiar esse projeto, que é chamado de mapeamento de abelhas participativo, porque tem várias participações de várias pessoas nesse coisa, que a gente chama de Colmeia Viva. Então esse é um projeto que é financiado pelo Citibeg, que é um sindicato das empresas produtoras, eles colocam dinheiro lá, e existe um comitê, né, um grupo de trabalho, que é chamado, onde tem a participação do grupo das empresas, e tem 2 pesquisadores da universidade que faz parte desse grupo. Um sou eu,
E a outra é a professora Roberta, que hoje, por acaso, está em Brasília, participando de uma reunião em Brasília, da Universidade Federal de São Carlos. Tá certo? Então, são os dois pesquisadores que estão dentro desse grupo e que faz as análises dos resultados que são encaminhados quando o apicultor encaminha a sua amostra lá, quando ele liga para o 0800. Tá certo? É um relatório prévio, por quê? Porque ele tem, esse relatório é de junho de 2015 a junho de 2016. Tem os dados anteriores, porque a gente coletou, estão aqui no relatório, mas elas não são contadas sistematicamente, porque era quando a gente estava montando o projeto. E aí a gente tem uma série de dificuldades. Tem dados que são confiáveis, tem dados que não são confiáveis. Aí a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né? Porque a gente fez vários testes para desenvolver uma metodologia adequada, porque senão a gente tem algumas complicações lá na frente. Então, tem alguns dados anteriores, mas tem esses dados que são poucos, não são muitos, de 2015 a 2016. Por que são poucos e não são muitos? Porque, primeiro, e esses dados, essa amostragem, só valem, esse projeto, só vale para o Estado de São Paulo, por questões de operacional. Tá? Por exemplo, uma coisa extremamente importante, para a coleta das abelhas, nós estamos estipulando que tenha que ser feito em 24 horas. No máximo, quando não for possível em 24, seja em 48. Porque depois disso, se a abelha já secou, se já choveu em cima, fica difícil você fazer uma análise dessas abelhas e obter um resultado confiável. Então, para se obter resultado confiável, nós estabelecemos que tem que ser 24 horas. Então, precisa ser, no experimento que nós estamos fazendo, precisa ser perto, senão fica muito complicado, né? Nós trabalhamos com essa questão. Então, tem várias metodologias que a gente tem que pensar cientificamente para que elas sejam confiáveis. Se elas não forem confiáveis, não tem validade. Não é? Então, voltando à história, por que não foi? São poucas amostras. Primeiro, porque quando a gente começou o projeto, até começar a divulgar, pouca gente ficou sabendo. Muita gente não ficou sabendo. Ou até essa semana aconteceu um caso em Rio Claro, dentro da minha cidade, onde eu estou trabalhando efetivamente nisso, não é? E os dois apicultores foram lá, me procuraram na quarta-feira passada, e quando eu falei do Colmeia Viva, do projeto, eu falei, professor, mas nós não sabíamos disso. E já tinha passado 8 dias da mortalidade. Então, eles ligaram no 0800, o pessoal foi lá coletar, mas não dava mais para coletar, porque as abelhas estavam todas secas, e o resultado não vai ser confiável. Então, a gente não coletou. Então, o apicultor de Rio Claro, onde eu estou, não ficou sabendo do projeto aí. Então, a gente está fazendo essa divulgação, avisando todo mundo que quando acontecer, para ligar no 0800, com um adendo extremamente importante. Custo zero para o apicultor. O apicultor não gasta absolutamente nada. A única obrigação que ele tem é, quando a equipe for lá fazer a coleta, ele tem que levar a equipe até o aviário. Só isso. Indica, ó, esse é o aviário. E aí a equipe faz tudo. Tá certo? Então, é zero custo, mas muitos apicultores não ficaram sabendo. Outros ficaram sabendo, mas tomam a seguinte atitude: não vou fazer nada, porque não adianta nada. Outros tomam a seguinte atitude: não vou fazer nada, porque se eu fizer alguma coisa, as minhas abelhas estão numa fazenda aqui, ou num local, num sítio, num terceiro, e se eu falar alguma coisa, ele não vai deixar mais eu colocar as abelhas no ano que vem lá. Então eu vou ficar quietinho, vou deixar as abelhas morrerem, e eu coloco as caixas iscas aí, pego tudo de novo, ano que vem eu continuo e deixo isso por fazer. Então, nós temos esses casos, nós temos vários desses casos. Então, por isso que a participação ainda é pequena. E nós temos esses casos até julho de 2016. Mas o projeto não parou. De julho até agora, nós já temos acho que mais de 20 casos, né? Nós temos mais de 20 casos já que nós estamos fazendo essa análise. E, evidentemente, se aparecerem mais, provavelmente vão aparecer, nós vamos analisar. Em julho do ano que vem, nós soltamos um novo relatório. Tá certo? Nós vamos soltar o relatório. Julho, não, termina em julho, mas a gente vai soltar em setembro, porque tem que catalogar todos os dados, fazer todas as análises, vai ser bastante complicado. E aí eu posso até voltar aqui para contar essa história dos próximos casos que deverão ocorrer. Mas a gente já tem vários casos. Então o projeto continua, o projeto não parou para a gente saber. Bom, então por isso que era chamado relatório prévio. Tá certo?
Então, o mapeamento participativo das abelhas é uma iniciativa do projeto Colmeia Viva. Ok? O projeto conta com a participação da Unesp, o PUSCAR, como eu falei, eu e a professora Roberta, e prevê o levantamento de dados sobre a mortalidade de abelhas e o mapeamento inédito dos fatores que contribuem para a perda das colmeias de abelha no estado de São Paulo. Um projeto de pesquisa para a construção de um banco de dados com informações sólidas e realistas. Então, são dados científicos, por isso que a gente precisa ter confiabilidade no resultado, né? E, evidentemente, que tem alguns casos que a gente mesmo, fazendo tudo certinho com os dados científicos, a gente ainda tem dúvida do que aconteceu, porque a metodologia não está ainda muito bem aperfeiçoada, tem que aperfeiçoar todos os dias. Por meio de